Boa tarde, boa tarde. Já estou aqui com o nosso tema musical para receber mais uma sacudidora que participa da nossa tribo. Hoje você vai conversar com a Ingrid. Vai ser uma conversa linda, linda, porque nessa tribo só tem gente linda. É uma mais linda do que a outra. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu fiz um pedido. Um único pedido, que era assim: todos os clientes que eu atendesse fossem pessoas que eu entraria num avião para ir para a Índia. Imagina, não é com qualquer pessoa mesmo que você pode entrar em um avião para ir para a Índia, né? Então eu fiz um pedido só, mas um pedido grandioso, né? E eu fui atendida assim, como se eu tivesse entrado na fila muitas vezes, porque assim é, cada pessoa que chega é mais linda que a outra. E eu me sinto muito abençoada por reunir tanta gente linda numa única tribo. Deixa eu ver quem são as sacudidoras que estão aqui. Olha, vamos mandando aviãozinho para receber a Ingrid aqui. Vai mandando aviãozinho, porque todo mundo merece ouvir essa sacudidora. Deixa eu ver se ela já chegou por aqui. Eu sou a onda, faz de mim o mar. É isso aí, Rosana. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Cadê a nossa sacudidora? Cadê a nossa sacudidora Ingrid? Eu estou aqui só pra te ver. Ingrid, cadê você? Eu estou aqui só pra te ver. Oba, ela chegou, ela chegou. Oiê! Olá, boa tarde. Boa tarde, Jean. Boa tarde para todo mundo. Tudo bem? Como é que tá essa sacudidora aí? Conta pra gente. Sacudindo o mundo. Porque se não for pra sacudir, a gente nem sai de casa, né? Não precisa me convidar que eu não vou. Eu não aceito o convite se não for para sacudir. Só que agora a gente sacode sem sair de casa mesmo, né? Eu tô sacudindo Sim. tudo aqui sem sair de casa. Sacudi você, tô sacudindo todo mundo sem sair de casa. Você também tá sacudindo todo mundo aí sem sair de casa, né? Verdade, Jean. Sem sair de casa. Sim. Seja muitíssimo bem-vinda aqui. É uma alegria muito Gratidão, grande meu amor. receber você, compartilhar a sua jornada linda com quem está aqui, né? Entregando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso para nós, nesse horário de Sim. almoço dessa sexta-feira linda. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz em ter você nessa tribo, em ter você levando a minha missão adiante, fazendo ela ser maior todos os dias. Você sonhando junto comigo com essa nova humanidade, onde cada vez mais pessoas vão conhecer o extraordinário que é ser quem elas são e vão prosperar ocupando seu lugar no mundo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. O que é prosperar ocupando seu lugar no mundo? Mas antes, eu vou pedir que mandem aviãozinhos aqui, ó. Manda aviãozinho aqui. Ah, meu dedo tá em cima. Aqui. Tô na janelinha de cima, tô no segundo andar. Tá no segundo andar. Às vezes tô no primeiro, às vezes tô no segundo. Para que mais pessoas possam ouvir aqui a minha conversa com a Ingrid, tá bom? Então vamos lá, vamos começar lembrando como foi que a gente se conheceu, porque eu não me lembro, às vezes eu lembro, mas nós somos hoje, graças a Deus, nós somos uma tribo grande, muito grande, né? Então Verdade. é natural que eu não lembre de todos, né? Então vamos recordando aqui como é que a gente se conectou. Já, obrigada, muito emocionada aqui, muito grata
de estar nesse lugar, de estar ocupando esse lugar, né, esse lugar tão sonhado. E eu me conectei a você já numa live do Felipe. Meu amigo querido. Foi o Felipe que te apresentou a mim. Eu acompanhava o Felipe porque ele trabalha com comunicação e a minha última atuação na CLT estava totalmente voltada à comunicação e oratória. Então eu me inspirava muito na maneira como o Felipe trabalhava a comunicação. Sim. E eu bebia daquela fonte ali para aprender e também para contribuir com os meus alunos e os meus mentorados. Sim. E ali eu recebi um grande presente, né? Um grande presente, além de todo aprendizado nas lives. Eu assisti uma live do Felipe com você. Sim, e foi assim Felipe que a é um gente se lindo. conectou. Sim, Felipe é um sim, lindo mesmo, um amigo muito querido que faz um trabalho muito bonito e que colabora muito com o meu, né? Eu muito. quero ter ele sempre perto de mim porque o trabalho dele colabora muito para o meu, colabora muito com vocês, né? Muito, Muito muito, bem. muito. Sim, a gente tem que somar forças, né? A gente tem que ir encontrando pessoas que vão agregando para o nosso trabalho, porque a gente não precisa saber tudo, a gente não precisa dominar tudo, a gente só precisa conhecer quem sabe, né? Verdade, é verdade, A gente é só verdade. precisa conhecer Só quem precisa. sabe. E se permitir a isso já, se colocar num lugar de humildade, de aprendizado e trocar, substituir resultado por aprendizado, por crescimento. Eu sou muito grata, assim, por trilhar essa jornada e ter essas pessoas, sabe, tão iluminadas e maravilhosas que me estendem a mão. Mas a gente precisa também escolher dar a mão, fazer o nosso É, movimento. muito legal isso, Ingrid. A gente precisa também escolher dar a mão, né? Não importa que tenham tantas pessoas querendo dar a mão e querendo dar a mão através de um trabalho sério, dedicado, com amorosidade, com genuína intenção, né? Como é o Felipe, eu conheço bem ele dos bastidores, né? O Sim, amor que ele coloca ali. Mas não importa a pessoa estar ali fazendo isso se quem está do lado de lá até está ali, às vezes até está pagando, às vezes até já deu um salto, até já pagou, né, para seguir, mas não se colocou disponível para receber, né, Ingrid? É verdade. muito importante falar sobre isso. Às vezes, a nossa trajetória é toda até difícil, dura, né? É toda até a gente se colocar disponível para receber, né? Exatamente, já. É isso Sim, mesmo. sim. Isso mesmo. Me É, conecto profundamente. É sim. incrível, assim, como quando a gente se conecta e quando a gente se coloca no lugar de permissão, como que a gente permita que o outro veja em nós, de fato, aquilo que a gente é, né? E Sim. esse tem sido o meu maior aprendizado dos últimos tempos. Maior aprendizado dos Sim. últimos tempos, viu? Sim. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, né? Eu sei dos bastidores também, tenho o privilégio de conhecer um pouco dos seus bastidores como sacudidora, como aluna, né? Sim. E gostaria que você compartilhasse um pouco de que maneira que a vida te chamou, né? A vida, ela tem um jeito único, exclusivo para chamar cada um de nós para uma jornada, né, de conexão com a nossa verdade. E eu honro e respeito muito a maneira como a vida convida cada um de nós. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre como a vida te convidou, né? Você pode começar falando isso pra gente? Uau, posso. Posso, e eu me comprometi a trazer a minha verdade absoluta aqui, tá bom? Sim, sim. Nós só Permitir abrir. trabalhamos com a verdade. Permitir. É por Você isso está que eu em me casa. conectei tanto, né? Eu conto aqui as coisas que eu nunca tinha contado nem para ninguém. É verdade, é verdade, né? Então vamos E lá. já a vida me convidou de uma maneira muito generosa, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito
dura, mas não foi a vida, né? É porque ela tentou me despertar em algumas ou várias vezes e eu continuei teimando, insistindo em não trilhar o meu verdadeiro caminho, não me conectar com o verdadeiro amor, né? E aí, em 2019, a vida me apresentou um banquete. Eu tive um problema de saúde, né? Um problema de saúde sério. Eu passei pelo ano de 2019 trabalhando e lidando com esse problema. Eu precisei de fazer a retirada do útero, passei por uma esterectomia, mas eu entendia que esse problema de saúde não era porque eu tinha 40 anos e que toda mulher que chega aos 40 é comum passar por isso, apesar de que os médicos traziam isso para justificar a necessidade. E eu fui olhar para dentro, fui fazer a cura que verdadeiramente importava, que eu não sabia, porque o meu ego não permitia. Eu ficava muito naquele movimento de não é possível que eu tenha algo a ser trabalhado além disso, por que que eu estou passando por isso? E aí eu comecei ao me conectar com você, com as lives, né, me conectar com a espiritualidade, eu entendi que todo aquele movimento, todo aquele banquete que a vida estava me servindo, era uma oportunidade de fazer o meu movimento genuíno, de amor, de generosidade por mim mesma, que por muito tempo ficou de lado, deixei escondidinho ali debaixo do tapete, porque o meu foco era resultado, performance pela performance. Então, eu era aquela profissional que não se permitia nem ir marcar um médico em uma consulta. Se alguém precisasse de mim, eu abria mão de tudo e falava, então eu não vou, eu vou fazer o que precisa ser feito. E eu entendi que a vida ela estava me apresentando aquele momento de pausa e de parada para viver uma conexão intensa, verdadeira e profunda comigo. Eu precisava, naquele momento, parar tudo o que eu estava fazendo, parar de trilhar um caminho voltado para resultado e viver um caminho de aprendizado. Onde a maior mestre desse caminho poderia ser eu mesma. Eu por mim. Mas para fazer esse caminho eu precisei de vencer uma resistência gigante do orgulho. Já ouviu falar em orgulho? Ai, ai, parece até uma piada, né? Alguém aqui já ouviu sobre esse assunto? Vamos perguntar aqui na live. Quem que tá aqui com a gente que já ouviu falar sobre esse assunto? Esse cara aí, um tal de orgulho. Alguém aqui já contou para si mesma a historinha de que é insubstituível? Que ninguém é capaz de fazer o seu trabalho como você faz? Que mentirada! Uma mentirada que chega uma hora que vem alguma notícia assim bombástica para falar, minha filha, olha aqui, olha no olho da verdade agora. Você olha no olho da verdade agora, porque eu vou te dar essa chance agora, né? Agora, exatamente. E eu fui fazer o meu caminho já, de humildade a partir disso, né? Então eu parei, eu me permiti parar, sabe? Descer dessa busca desenfreada que, na verdade, não estava me levando para lugar nenhum. Né? E eu estava vivendo algo que eu me identifiquei muito com você quando você começou a apresentar a espiritualidade, que era a própria automutilação. Não havia ninguém me desrespeitando. Não havia ninguém me desvalorizando. Não havia ninguém me mutilando a não ser eu mesma. Exatamente. Esse é o caminho sem a inteligência espiritual, né? O caminho sem a inteligência espiritual é um caminho que você está alienado do seu poder, do seu ser, e você coloca você num caminho que não inclui você, né? Você trilha um caminho que você está de fora.
Você está de fora daquele caminho. E você não nota que você não está naquele caminho. Você está andando num caminho sem você, né? Eu fiz isso, né? Eu andei num caminho sem mim. Por isso que eu vim parar aqui, né? Por isso que hoje eu tô comigo. Por isso que hoje eu dou a mão para tanta gente. Porque eu andava num caminho sem estar comigo. E isso é muito doido. Talvez até quem não percebeu que faz isso não consiga entender o que a gente fala, né? Eu não sei Sim, quem aqui consegue entender, porque a gente que já experimentou, a gente fala de coisas com uma simplicidade, numa linguagem simples, que nós também sabemos que quem não experimentou fica difícil até entender. Então, fala pra gente aqui, se tem alguém que não consegue entender isso, assim, ó, você está caminhando num caminho que não inclui você, que você não está naquele caminho. Quem entende isso que eu e a Ingrid estamos falando? Porque nós compartilhamos a mesma experiência, nós vivemos a mesma experiência. Eu fui chamada de uma maneira, ela foi chamada de outra, mas a mesma sim. experiência, né? Porque na nossa humanidade nós somos todos iguais. Nós podemos ser, não, nós somos exclusivos, né? Nós somos absolutamente exclusivos, mas temos na nossa humanidade, na nossa mais profunda humanidade, somos iguais, iguaizinhos, iguaizinhos mesmo. E eu e a Iguaizinho. Ingrid temos a mesma caminhada, né? De passar muito tempo caminhando num caminho que nós não estávamos. Gente, é uma loucura isso, né? Nós Isso é o que eu não chamo de cegueira estávamos branca, né? Isso é o que eu cegueira chamo de branca. cegueira branca. Sim, E 98% das pessoas ainda estão num caminho onde elas não estão. Ou seja, a gente tem muito o que fazer, Ingrid. A gente tem muito o que muito, fazer. A gente tem muito que arregaçar a manga. Tem muito trabalho, tem muita obra esperando muito, a gente. muita obra esperando a gente. Muita obra esperando a gente. Chega a Falo, ser meu assustador, Deus, né? chega a ser assustador. E sabe o que que é mais assustador, já? Se você me permite dizer, é justamente a maneira como isso, ao mesmo tempo que é simples, né? Quando a gente fala aqui, parece simples, né? Ah, isso é muito. Gente, não é. Não. Já eu lembro quando eu assistia as suas lives no início, eu falava: o que que a Janice está querendo dizer com isso? Meu Deus! E eu ficava, olha, caderno, eu não perdi as contas, tá? De cadernos. Perdi a conta, a rainha dos cadernos. Perdi as contas. Ó, E olha o tamanho, olha o tamanho. É eu caderno perdi pra as. Aqui, eu perdi cá, as igual o contas. meu, igual o meu, É Ingrid. igual, é igual. Aqui, aqui, olha. Deixa eu ver. É que eu tenho muitos, né? Eu Eu tenho muitos. também tenho. Ah, não é possível? Tirar uma foto, tirar uma foto. Tira uma Vê se foto de alguém tira alguém. uma foto. Alguém tira Ah, uma não. foto, por Por favor. favor, essa foi demais. Ai, que incrível. Incrível, é incrível. É. Isso aqui, as aulas que eu dou são anos e anos nesses cadernos. Anos e anos Sim, de defumação. É muito trabalho exatamente. envolvido. É muito É amor e muito. muito trabalho. Exatamente. E quando eu vou para os meus atendimentos, para as minhas mentorias de carreira, eu falo: cadê os meus cadernos? Cadê os meus cadernos? Eu não preciso de nada, eu só preciso dos meus cadernos. Exatamente, exatamente. Ó, a Camila tirou a foto. Obrigada, querida. Tirou. Obrigada. Deixa eu ver se alguém Obrigada. aqui falou sobre entender a gente. Ó, a Camila disse que compreende. Aqui, MC Marangoni também disse que compreende. Eles estão compreendendo a gente sobre o que é andar num caminho que você não está. Que Muito bom. bom. Então vamos em frente, que ótimo. Mas tem alguém aí como a Ingrid? Meu Deus, o que a Jan tá falando? O que a Jan tá falando? Tem alguém aí assim? Eu já passei por isso, gente. Eu sei o Já. que é isso. Gente, é desesperador. Eu anotava e ficava no outro dia com aquele caderno, lendo aquele caderno. E eu falava: eu acho que agora eu tô começando a entender. Tô começando a entender. E aí eu comecei a fazer esse primeiro movimento de olhar para mim
debruçada nos meus cadernos. Porque as lives, elas não eram suficientes para o meu entendimento. Tão grande era a minha resistência. Tão grande era a minha resistência. Minha mente, ela ficava num barulho ensurdecedor. Ensurdecedor. Então, eu precisei de debruçar, de entregar, de permitir, de fazer escolha, sabe? E a cada pequena escolha que eu fazia, no sentido de me colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de permissão, o amor ia chegando, o amor ia entrando, ia me tomando, me conduzindo, me fazendo entender, toda arrepiada aqui, me Eu sei fazendo, como é isso, é lindo me, isso. sabe, uma guiança, assim, de muita luz, de muita generosidade, sem pausa, sem pressa. É muito lindo quando a gente começa a receber, quando a gente começa a aprender sobre receber, a gente começa a se maravilhar com a vida, a gente solta a luta e começa a entrar num novo lugar. É como se a gente entrasse num outro túnel, né? É como se a gente tivesse passado a vida toda num túnel escuro, Uhum. lutando com a vida, e de repente a vida traz uma luta que a gente não dá conta. Ela joga a gente no tatame, derruba, e de lá daquele lugar a gente não consegue voltar para aquele túnel escuro. E porque a gente não consegue voltar para aquele túnel escuro, a gente começa a virar o olhar. E aí, quando a gente começa a virar o olhar, a gente acha um túnel onde tem luz. Aí a gente começa a andar naquele. Aí a gente é uma criancinha, a gente tem que aprender a engatinhar, começa a rastejar, né? Rastejar naquele túnel que Sim. tem luz, que a gente não sabe andar nele. Aí começa a engatinhar, depois começa a andar naquele túnel que tem luz, até que a gente fica forte, firme naquele túnel que tem luz, né? E começa a dar a mão às Isso. pessoas que estão lá naquele outro, né? Que a gente ficou tanto tempo lá, a gente sabe o caminho, né? E se a A gente gente sabe. puder fazer a pessoa vir sem cair lá naquele escuro, né? Que é o Nossa, nosso trabalho, né? que é o Nosso nosso trabalho. trabalho é, olha, eu quero trazer você para cá, para esse túnel que tem luz, mas eu quero trazer você para cá sem você precisar ser jogado no tatame de tanto caminhar nesse túnel escuro, né? E para você parar, para você olhar para o outro lado, você vai ser jogado lá, mas olha, me dá a mão, vem aqui antes de cair, vem aqui antes de ser jogado lá, porque eu posso te ajudar a olhar para esse novo túnel. E você pode andar comigo lá até você se sentir seguro. Vai andando de mão dada comigo, vai andando. Chega uma hora que eu solto você e você vai, mas não caia lá. Não faça como foi comigo, faz de um outro jeito, né? Sim, por favor, por amor, por amor. Exatamente, exatamente. E nessa jornada, depois de ficar nesse, meu Deus, o que que a Janta tá falando? Que eu vivi isso também, né? Acho que todo mundo vive isso no início do despertar. O que foi que mais te ajudou, Ingrid? Como é que foi que você se sentiu mais fortalecida? Como é que a luz começou a chegar para você começar a ficar firme, né, nesse caminho? A luz começou a chegar para eu começar a ficar firme nesse caminho quando eu comecei a viver e acreditar no meu potencial. Quando eu comecei a gerar um movimento de entender que não precisava mais trabalhar para alguém, do crachá, da performance a todo custo, e que eu era capaz de gerar a partir da minha luz, do meu potencial, eu poderia gerar isso. E aí eu fui ficando fortinha. Aí eu comecei a achar isso muito interessante. E eu comecei a entender que não existia ninguém que estava fazendo isso além de ser eu mesma. Sim, E exatamente. aí eu comecei a acreditar que isso era totalmente possível. E comecei a perceber que quanto mais eu me incluía, quanto mais eu dava voz à minha verdade, aos talentos, mais, mais oportunidades eu tinha
de encontrar pessoas que também gostariam de fazer esse caminho junto comigo. Sim. E naturalmente, automaticamente, as coisas foram, a vida foi apresentando uma nova direção. Quando a vida me apresentou essa nova direção, eu falei, uau, esse caminho existe. E onde que eu estava, né? Onde que eu estava? E aí, já nesse momento, eu lembro disso assim com muita clareza, que foi até quando eu vivi a experiência do Vencer Você, eu precisei ser muito amorosa e generosa comigo para me colocar num lugar de autocompaixão, auto-perdão, para entender que estava tudo bem, que aquele momento era o meu momento, que aquele tempo era o meu tempo. Os nossos tempos são diferentes, nossos tempos não são iguais. Apesar da gente ter o mesmo alcance, apesar de tudo da vida nos dar os mesmos acessos, isso acontece em tempos diferentes. Sim. E aí eu precisei também dar passinhos de bebê para me colocar nesse lugar de consolo, para mim não começar a fazer uma trajetória diferente, sem me incluir de novo, pelo fato de não ter acordado para isso, despertado para isso num outro momento sem que aquele. Exatamente. Exatamente. E eu vejo isso acontecer demais, demais. A pessoa acha que a questão está no casamento que ela está, ou está no emprego que ela está, ou está no país que ela está. E aí ela deixa o casamento, ela deixa o emprego, ela deixa o país e ela continua no mesmo lugar. Só que com o trabalho de se adaptar a um novo casamento, ou a um novo emprego, ou um novo país, aí nesse momento a adaptação dá uma distraída, né? Dá uma distraída dela mesma, porque tudo no começo é muito bom. E quando sai aquela euforia do começo, tá tudo como era antes. A gente vê isso demais, demais, porque a porta não abre para fora. Não tem jeito. A porta não abre para fora de jeito nenhum. Não tem nenhuma porta que abra para fora, né? Não Se a tem, gente já. observar a porta da casa, por exemplo, né? A porta da casa lá para dentro, lá para dentro, né? A porta lá para dentro, né? Então, não tem jeito, você não dá para quebrar isso, né? E você falou uma coisa muito importante, né? Muitíssimo valiosa, que são duas notícias. Uma notícia difícil de ser ouvida, que é: onde quer que eu esteja nesse momento, fui eu que me trouxe para cá. Essa é uma notícia Uau, difícil de ser ouvida, né? muito Dura, né? Onde dura. quer que eu esteja, onde agora, fui eu que me trouxe para cá. Mas aí tem uma outra notícia que essa é maravilhosa, né? Que é: se fui eu que me trouxe, sou eu que vou sair daqui. Ai, que lindo. É. Onde quer que eu esteja, eu que me trouxe. Mas se fui eu que me trouxe, sou eu que vou sair. Eu tenho todos os recursos, eu tenho todas as condições para sair. Talvez eu ainda não tenha o olhar para eu sair, mas eu vou achar, né? Porque diante de uma vontade sincera, eu, Janice, com tudo que eu vivi na minha própria vida e na vida de todos vocês que eu acompanho, diante de uma vontade sincera, não tem barreira que não seja rompida. Não tem barreira que não seja rompida. O processo é o que é necessário até você chegar à vontade sincera, né, Ingrid? Verdade, verdade. E É. entender esse processo, viver esse processo, se incluir nesse processo, eu considero que são requisitos, sabe, Jean? Fazer parte dele, sabe? Sim, sim. E fazer parte integrando tudo. Integrando tudo. Não É, deixando nada, nada de fora. É tudo meu. É como você diz, me dá que eu quero tudo. tudo que for meu eu quero. Tudo que for meu, eu quero. É. Tudo Eu que não sei for se é meu, eu feio ou se é bonito, né? Não sei se é feio ou se é bonito, não sei se é vício ou se é virtude, não sei, mas é meu, eu quero. Me dá para mim que eu quero. Tudo que é meu, me eu quero. dá pra Quero e mim. faço Eu questão. quero. Faço questão. É meu, me dá. Me dá. Então me dá isso aqui, que isso aqui é meu. Isso não é seu, é meu. Me dá.
Exatamente, eu não estou aqui para colocar o que é meu no ombro de ninguém, porque De ninguém, do de que é meu, quem ninguém. entende sou eu. É. É, tudo que é meu, é bater no peito e dizer como a Jana nos ensina, eu assumo todas as responsabilidades e consequências por ser quem eu sou, por ser quem eu sou. Gente, isso é muito forte, é muito poderoso, é muito amoroso, é Sim, muito. sim. Porque isso é assim, olha, eu confio na vida sendo quem eu sou. Eu sou Isso. suficiente, eu me basto e eu confio na vida sendo quem eu sou. Né? Tudo que eu recebi, tudo que eu recebo é suficiente para minha glória, para minha vitória, para dar conta também das minhas lutas, né? E tudo que Sim, eu sou e que eu tenho e que eu faço é suficiente. Por isso eu posso me responsabilizar por ser quem eu sou e responder aos ônus e bônus, porque eu vou sempre ter todos os recursos, sempre. Isso é sim. libertador, né? Muito, muito libertador. Muito libertador. E nos coloca no melhor lugar que a gente pode estar, que é o nosso Sim. lugar. Quando a Jan falava, ocupe o seu lugar no mundo, eu falava, meu Deus, mas eu estou fazendo isso, tem 20 anos de carreira corporativa, o que que essa mulher está falando? O que que essa mulher está dizendo? Ocupar o meu lugar no mundo, eu já faço isso. E o que que você fazia? Conta para quem está aqui assistindo a gente. O que que era para você ocupar o seu lugar no mundo? Ocupar o meu lugar no mundo era viver desenfreadamente pela busca da performance, do resultado, dizendo sims quando deveriam ter sido não, colocar limites, e enfim, isso para mim era ocupar o meu lugar no mundo, era não ter a capacidade de falar, não, gente, não dá, eu preciso não saber pedir ajuda, já. Imagina uma pessoa chegar no auge, né, da escravidão pela performance. Eu falo isso não é porque eu estou desmerecendo a minha trajetória, não. Estou tomando ela para mim, tá? Não tem nada de fora aqui. Não é possível uma pessoa chegar a esse ponto e não reconhecer a sua necessidade, se colocar nesse lugar de pedir ajuda, né? Então, para mim, isso era ocupar o meu lugar no mundo. Para mim, era trabalhar de forma desenfreada, trabalhar 18, 20 horas, sair tarde, ou chegar no outro dia, 5 horas da manhã, acendendo as luzes. Isso era, para mim, era lindo, eu achava isso bonito, né? Essa questão do status, né, Jean? Como que a gente é atraído por isso, como a gente. Atraído, não, desculpa, distraído. A palavra Isso, não é atraído. A palavra isso, certa é distraídos. sim. É. Como a gente se deixa se seduzir, né? Não Se tem ninguém deixa. tentando seduzir a gente. Não tem ninguém tentando seduzir a gente. Não Não. tem ninguém. As propostas estão todas aí no mundo, igual o mercado. Você entra no mercado, se você quiser, você compra água de coco. Se você quiser, você compra aguardente e pioca. Isso, Não tem ninguém isso. tentando fazer nada com você. Você é a mesma pessoa que vai entrar no mercado e vai comprar água de coco ou vai comprar o aguardente pioca. É a mesma pessoa. Não tem ninguém te seduzindo. Você que vai com a consciência que você tem. A sua vida é uma resposta à sua consciência, né? É uma resposta à Exatamente. sua consciência. Então, nós não podemos responsabilizar ninguém por nada. Nós não podemos responsabilizar o mercado por vender cachaça. Nós não podemos. Nós entramos lá e compramos o que a nossa consciência vê. A nossa consciência, ela escolhe sem a gente se dar conta. Ela dá respostas automáticas, ou numa baixa consciência ou numa elevada consciência. E isso é Sim, mais forte do que nós, né, Ingrid? A muito. resposta da consciência é mais forte do que você que está aqui ouvindo a gente. A resposta da sua consciência é mais forte do que você. Então, não tem jeito a não ser olhar para um trabalho que possa elevar a sua consciência. É disso que a gente está falando, né? Que não tem ninguém seduzindo a gente, né? A gente vai com a consciência que a gente tem, porque a consciência, ela escolhe para onde ela olha. Você não está escolhendo para onde você está olhando, né? Eu não escolho, a Ingrid não escolhe.
A menos que você faça um trabalho para ganhar esse direito de olhar. Isso é muito louco. Isso talvez seja a Muito. coisa mais louca que eu já tenha falado numa live. Você não escolhe para onde você olha, a não ser que você tenha trabalhado para ter o direito de escolher para onde você olha. E isso é para todos nós seres humanos. O nosso olhar, ele está programado, doutrinado, treinado. E a gente olha para aquele lugar onde ele já está treinado. Se a gente quiser olhar para um lugar que a gente escolhe, a gente precisa trazer uma consciência que dê esse poder. Né, Ingrid? Você Sim. sabe bem sobre isso, entende bem do que eu estou falando, que é uma sacudidora, e os sacudidores entendem essas loucuras todas. Vamos ver se quem está aqui com a gente está entendendo. Quando eu falo isso, vocês entendem o que eu estou falando? Quem consegue me dizer que às vezes eu sei que eu já estive no lugar de aprendiz e ainda sou aprendiz, né? Vou passar a vida toda sendo aprendiz. Mas hoje eu também ainda tenho trabalho para aprender algumas coisas, mas você que está aqui pode estar meio zonzo com isso que eu estou falando. Então, fala com a gente e não tem problema. É assim mesmo. Foi assim para mim, ainda é assim para mim e vai continuar sendo, tá? Sim. É Sim. maior até que isso, Wander. É maior até que isso. É uma questão até maior. Vai além de só que olhamos só o que nos convém. Vai além dessa sua pergunta. Vai além disso. Porque, na verdade, nós só olhamos o que nós já vimos. Nós só olhamos o que nós já vimos, entendeu, Wander? Para a gente olhar aquilo que a gente ainda não viu, a gente precisa se dedicar a um trabalho que nos permita ver aquilo que a gente ainda não viu. E quando eu falo que a gente só olha aquilo que a gente já viu, não obrigatoriamente é algo que você já viu. Pode ser algo que o seu pai já viu, que a sua mãe já viu, que o seu avô já viu, que sua avó já viu. Não obrigatoriamente é algo que você já viu. É algo que no seu sistema já foi visto. E se você quiser ver algo que ainda não foi visto, vai depender de um trabalho seu. Isso. Isso. E esse caminho de novo, é um processo de muitas descobertas, porque também, já não é fácil descobrir que não é o caminho que a gente viu, que está no nosso sistema. E aí, quando a gente olha para a nossa história, a gente precisa se pacificar. Sim. E aí a gente começa a fazer um movimento também, que é um movimento sistêmico, que a formação nos traz, que o seu trabalho apresenta o tempo todo, de pacificação com a história de vida, de incluir os nossos pais, de nos ver fazendo. No meu caso, eu me vi no sistema da minha mãe. É porque a gente não Né? inclui os pais sem a gente ter se incluído. E a Isso. gente não se inclui sem ter incluído os pais. Então, eu, por exemplo, ganhei da minha mãe, você já me ouviu contar isso muitas vezes, né? Ganhei da minha mãe eu nem sei que nome eu dou isso, mas eu acho que é uma sabedoria mesmo, é uma coisa que ela deve ter, ela recebeu também de gente, né, dos antepassados dela, né? Uhum. Ela tem isso, quem tem isso é minha mãe. E ela é muito forte de você ver porque ela não estudou, né? Então, em mim, eu estudei, eu tive acesso a muita educação, a muito, né, muito recurso. Então, Sim. pode ser tudo elaboração, né? Mas se você conhece a minha mãe, você não vê, você vê que não é elaboração, porque ela não estudou. Ela aprendeu a ler e escrever sozinha e ela frequentou a escola quando eu já era adulta. Ela fez até a quarta série, porque é uma pessoa inteligente, né? Que queria ter o mínimo do mínimo, né, na vida. Então, quando eu já era adulta, já adulta mesmo, ela foi Uhum. fazer, ela estudou até a quarta série. Então, você vê que é uma coisa que não tem elaboração nenhuma de estudo, não tem nada mesmo. É uma coisa que ela é dela, entende? E eu não via, entende? Eu não via. Eu não via. Eu não via Sim. nela, portanto, eu também não via em mim.
E eu vi em mim, né? Eu comecei a ver em mim, porque as pessoas começaram a me ajudar a ver, né? Todo mundo, né? Uma determinada hora, todo mundo começa a falar com você sobre algo que chama muita atenção em você, né? Aí eu Todo comecei a mundo. ver. Todo mundo começa a falar o que você ainda não viu, né? Embora você ainda não ouça, mas cada hora vai ter um falando, até uma hora que você desvia, até uma hora que você consegue ouvir, né? Quem eu Sim, consegui ouvir foi a Virgínia, né? Que você conhece bem essa história, né? A única conheço. pessoa que eu consegui ouvir foi ela, e assim, porque ela foi bem dura, assim, bem dura, né? Mas foi a única pessoa que eu consegui ouvir, depois de muitas que já tinham falado. Bom, quando eu comecei a ver em mim, aí eu comecei a ver na minha mãe. Isso foi muito incrível, porque veja bem, você só vai incluir o seu antepassado quando você se inclui. Você só se inclui quando você inclui o antepassado. Porque quando eu comecei a ver em mim e depois eu vi na minha mãe, eu comecei a ver em mim por conta do outro, por conta da dureza da Virgínia querendo que eu ajudasse as pessoas. Eu comecei a ver. Mas o dia que eu vi na minha mãe, aí eu, Isso. sabe, aí deixou de ser porque os outros falam. Aí É, começou a ser que é meu. Isso é é meu. Eu meu. tenho isso, eu ganhei isso da minha mãe, isso tem propriedade, isso é meu, sabe? É isso. E aí eu É me isso. incluí. Mas eu precisei incluí-la primeiro, porque sem incluí-la eu não Hum, conseguia ver isso. Isso era transparente, isso era invisível, eu não via nem em mim nem nela. E coitada, ela negou isso, né? Agora ela me conta, ela me vê fazendo isso, ela me conta as coisas que ela viveu e que ela negou tudo, de medo, de desespero. E agora eu tô tendo essa oportunidade de levar algo dela à frente e homenageá-la, né? E minha filha sim. também tá levando, né? E toda vez, por exemplo, Lindamente. agora eu tô fazendo o lançamento da turma 9, né? Aí ela manda áudio. Minha filha, como é que tá aí? Tomara que todo mundo que tá aprendendo com você consiga seus objetivos, porque todo mundo merece. Todo mundo merece. Então ela acompanha, sabe? Do tipo, eu não fiz, você tá fazendo, então eu tô fazendo junto, entendeu? Tá, tá tudo certo. Tô fazendo junto. Mas é muito bonito isso, né? Quando Lindo. você só pode pegar os seus pais depois que você pegou você, né? Só. Ou o contrário, né? Você só pode pegar você depois que você pegar os seus pais, né? É muito doido isso. É muito doido. É, É muito doido. Quem fica ouvindo a gente falar, às vezes, fala assim, gente, tá parecendo de papo de gente doida. Mas, gente, é, assim, não é, viu? Não é. é. Porque essa é a melhor loucura da vida. Se existe uma loucura boa, essa é a melhor loucura da nossa vida. Sim, sim. E agora conta pra gente, Ingrid, o que que você está fazendo, né? O que que você está Bom, fazendo hoje? Depois que você entrou na tua casinha, né? Entrou na casinha. depois que eu entrei na casinha, conhecendo a casinha, todos os cômodos, os quartos, Aí o que fazendo que você está parte fazendo dela. nessa casa? Eu estou hoje já, eu construí desde a pandemia no ano passado começou em março, né? Em março eu saí do meu último vínculo na CLT, depois que eu passei pela minha recuperação, e eu decidi então começar a fazer o meu próprio caminho. Então eu comecei a desenvolver o meu negócio. Hoje eu sou mentora de carreira. Eu ajudo profissionais que estão nessa busca também de colocar esse equilíbrio, de se encontrarem, de se permitirem a ser quem eles são, viver a missão deles aonde eles estão, porque a nossa missão está onde a gente está. E eu comecei a construir em março um negócio online dentro da minha casa. Imagina aquela pessoa que sempre saía de salto alto, 4 horas de trânsito, atravessando a cidade todos os dias, porque ela acreditava que aí aqui estava o valor. Ela começou, eu comecei aqui, foi dentro da minha casa, né? E comecei a atender, né, inicialmente alguns projetos para empresas, porque eu desenvolvi minha carreira corporativa na área de recursos humanos, comecei a atrair alguns clientes, curando algumas empresas.
Sim, sem ainda sim. saber ao certo o que eu estava fazendo, porque eu estava te acompanhando, mas eu ainda não estava estudando, porque eu venci você, ele veio em julho, mas eu já estava fazendo o caminho, falei, deixa eu fazer esse negócio aqui, porque alguém está me chamando e eu preciso ir. E Sim. comecei a fazer esse trabalho, né? E assim eu estou, né? Eu tive a grandiosa, né? A grata assim oportunidade de a cada passinho de bebê entendendo que esse era o meu caminho, atraindo as pessoas com histórias muito semelhantes à minha história, que afinal de contas nós não viemos nesse mundo a passeio, né? Sim. E algumas pessoas se apresentaram, falavam, vamos, porque é isso mesmo. Eu sempre entendi que era uma maneira, falei, gente, não é possível, é para eu fazer isso mesmo, porque não tem possível. Essa pessoa que está aqui diante de mim tem a história muito semelhante, eu preciso aprender algo com ela está aqui para me ensinar, Sim, sim. né? E eu comecei a fazer esse trabalho, prestando serviços e fazendo atendimentos individuais, construindo o meu negócio. Através disso, eu comecei a entrar fortemente na formação, fiz Vencer Você. Não entrei, era para eu ter entrado na turma 7, mas não entrei, fui para a turma 8, que eu lembro que só o Vencer Você, ele me colocou num lugar de tanta potência, de tanta clareza, que veio tanto trabalho, que eu falei, não posso fazer essa formação agora, não tô assim, sabe? Eu preciso me organizar melhor. Fui para a turma 8. Quando eu cheguei na turma 8, já, que eu sentei na sala de aula da turma 8, quando começou a acontecer um movimento de prosperidade muito fluido, muito leve, muito grandioso, ao ponto de das pessoas começarem a falar, preciso da sua ajuda, preciso de você. Chegavam mensagens assim no meu WhatsApp, eu tenho todas, eu guardei todas. Preciso da sua ajuda. E eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui. A espiritualidade, ela realmente, ela está apresentando para mim caminhos que eu jamais imaginaria conhecer. E aí eu comecei a formação, não fiquei muito presente na formação, eu não conseguia às vezes participar, porque eu ficava conciliando, porque os meus clientes, a grande maioria deles, eles me demandam à noite, né, porque trabalham no corporativo. Enfim, no primeiro mês da formação, o meu faturamento ele duplicou, de uma forma assim, já, sabe, assim, eu recebi aquilo, eu falei, gente, que lindo esse movimento, que esse movimento ele estava dependendo de mim exclusivamente. Há pouco tempo atrás eu não acreditava que eu poderia ser a própria provedora dos meus recursos, que eu precisava de trabalhar para alguém, agora eu estou diante de uma oportunidade onde o meu faturamento está duplicando, né? E precisei de me estruturar enquanto empresa, que era algo que eu falei, não, vamos levar isso de uma forma, né, mais fluida e tal. É aquele negócio, isso não vai dar muita coisa não, gente, porque sou eu, então Ai, ai. não vai dar muita coisa não, sou eu, então assim, tá tudo sob controle. E aí, de novo, eu me vi, né, nesse lugar de crescimento, e aí eu aprendi uma lição importante, sabe? A prosperidade, ela bate na porta de quem compartilha. A prosperidade bate na porta de quem está disposto a compartilhar aquilo que aprende. Esse ensinamento começou a vir muito forte nesse movimento, e eu falei, gente, eu estou Sim, compartilhando, por isso que isso tudo está acontecendo, né? Eu estou fazendo aquilo que eu sou, fazendo o melhor com aquilo que eu sou, e a cada dia me aperfeiçoando, fazendo melhor ainda. E aí eu comecei a entender que antes existia um movimento contrário, que era só do ter, né? Do ter. E aí do ter, virou o que virou, né? E foi o que foi. Mas quando eu comecei a ser, fazer e ter, as coisas começaram a ficar mais grandiosas ainda. Voltando com a formação, nos 2 primeiros meses de formação, eu fui surpreendida de novo por um salto no meu negócio. Meu negócio triplicou.
Ai, meu Deus do céu. Mão de Midas, mão de Midas. Exatamente. E eu falo, gente, isso que a Jan fala é verdade mesmo. Agora eu sou a Mas é. prova viva disso. Porque essa questão de prosperar mesmo em tempos de crise, sair dessa, né, dessa sociedade, dessa escala aí, né, da alienação, viver o próprio poder, a luz pessoal, é isso mesmo, esse é o caminho. Esse é o meu caminho, é o caminho de todo mundo merece isso. Todo mundo merece viver. Quem está aqui, quem acompanha já, todo mundo merece, gente. Isso é para todo mundo, para Todo mundo todos merece nós. e todo mundo pode, né? Só Todo precisa mundo. aprender esse caminho, né? Mas todo Sim, mundo merece, todo mundo pode. todo mundo pode. E já, quando você fala isso para mim, todo mundo merece, todo mundo pode, e não vem aqui, né, muito forte para mim é o seguinte, não tem ninguém que pode fazer esse caminho por você. Esse caminho só você pode fazer. Não tem outra pessoa. Não tem essa da gente ficar sentando em cadeiras diferentes, tentando mudar de empresas, se posicionar, fazer transição de carreira. Gente, não existe esse negócio de transição de carreira. Ah, vou fazer Isso não uma existe. transição. Isso não existe. Isso não existe definitivamente. Outro dia eu falei isso para uma mentorada minha, ela quase caiu da cadeira. Ela falou: se isso não existe, eu vou fazer o quê? Eu falei: calma, Calma que a calma, porta abre para dentro, a gente vai abrir essa porta. calma, exatamente. Calma, né? E assim, e entender isso, sabe, já? E conseguir levar isso, essa contribuição genuína, fazer com que as pessoas também entendam da mesma maneira, mas no tempo delas, né? Respeitar essa questão desse tempo. Mas de vez em quando a gente também, né? Eu como mentora, eu não vou negar que de vez em quando eu fico brava de conversar com mente também, isso me irrita, né? Isso me irrita e às vezes eu tenho que repetir o que a Janja repetiu pra gente. Muitas vezes eu não estou falando com a sua mente, eu estou falando com você, né? Eu já precisei dizer isso algumas vezes. E tem uma mentorada minha que ela inclusive vai fazer a formação agora, que eu recomendei o seu trabalho para ela. E aí ela fala, Ingrid, tudo que você faz é muito semelhante com o que a Jan faz. Eu falei, gente, mas o mestre aparece quando o discípulo tá pronto, é para ser mesmo. É para ser mesmo. Porque Lógico. é para ser essa verdade mesmo. E eu vou entregar tudo. Porque se ela entregou tudo, eu vou entregar tudo para quem quiser receber. Né? Isso. Mas é isso mesmo. Você está fazendo a minha missão ser maior. Você está fazendo aquilo que eu sozinha não poderia fazer. Eu não ia chegar nessas pessoas que você se relaciona, que você, né, que tem a sua história. Porque eu tenho Sim. uma outra história. As pessoas que eu posso ajudar são as pessoas conectadas com a minha história. As que você pode são as com a sua. E é para você levar mesmo. Né? É para você ir com tudo. Né? E eu levo mesmo, tá, Jean? Porque se tem uma coisa que eu fiquei, que eu aprendi para ir além da multidão, eu preciso levar o amor e a verdade. E isso é inegociável. Eu não negocio. Eu não negocio. Se eu não tiver diante de uma possibilidade, fazer uma entrega, um trabalho, onde eu não posso falar isso abertamente, onde eu não tiver oportunidade de ensinar isso abertamente, essa pessoa não sou eu, não me contrate, por favor. Eu não posso ser contratado. Onde a minha verdade não entra, eu não estou. Né? Onde a minha verdade não entra, eu não vou. Né? Não. Não precisa nem me convidar. Eu não vou. Eu não vou. Eu passo a minha vez. Se eu a minha passo verdade a não minha entra, estou passando a minha vez. Estou passando a minha vez, porque eu não quero mais esse jogo do ego. Uma hora tá para lá, outra hora tá para cá, enquanto a gente fica quicando igual uma bolinha de King Kong, a gente não tá em lugar, ping pong. A gente não tá em lugar nenhum. Nenhum. Mas serve King nenhum. Kong também é um macaco pulando de uma árvore para outra sem destino, sem chegar em lugar nenhum. Eu acho que ele veio aqui, assim, a nossa verdade não nos deixa mentir, veio o King Kong, porque, inclusive, quando eu me conectei ao seu trabalho, eu falava assim, quando eu tô com a Janice, eu pareço um macaco, que eu não paro em lugar nenhum, né? E assim,
Eu ficava impressionada com isso. Eu preciso parar em algum lugar, eu preciso descer disso, porque não está dando. Então, não dá, sabe, Jean? Não dá mais. É como você disse em um determinado momento aqui, não dá mais para voltar para aquele lugar. Depois que a gente vê essa verdade, não dá mais para desver. Não dá, A gente não né? consegue voltar mais, não tem caminho de volta, não tem caminho de Não. volta. A gente paga o preço que for, porque a gente não sabe mais voltar. O caminho, é como se o caminho de volta fosse fechado, você não consegue passar naquele caminho. Algumas lições Isso. vêm para a gente de um tamanho, né? Tem coisa que a vida traz para a gente com uma grandiosidade tão, tão, uma grandiosidade tão imensa É isso. que ela impede mesmo de deixar qualquer rastro daquele caminho que você caminhava. Porque o que você Verdade. precisou viver para ver aquele caminho é algo que jamais você consegue passar por aquele caminho de novo. Então, Jamais. então não, é muito bonito isso, como a vida faz a gente saltar. E que não é do jeito que a gente imagina, né? É de um outro jeito. Hum? Por isso que a gente tem que estar livre, completamente livre de expectativa, né? A gente tem que estar muito livre Totalmente. de expectativa para receber o que tem, o que vem, para a gente poder fluir, né, naquilo que veio e em vez de ficar brigando porque queria que fosse outra coisa. Porque o que veio é o que pode levar você além. Sempre. O que vai poder Sempre. levar você é o que veio. Se você não vai com o que veio, você não vai. Porque a única coisa que vai levar você é o que veio. A sua escolha é eu vou com isso aqui ou eu não vou. Porque se você não for com aquilo, você não vai com nada. Porque não tem outra coisa. Porque aquilo é o que tem para você ir. Né? É verdade. Não tem outra coisa, não tem. Não tem. Essa outra coisa não existe. Pelo menos para você. Pode existir para outra pessoa. Sim, Mas para sim. você, não. Então não tem Não, jeito. não. Não existe. É. Né? E aí ficar em paz, né? Entrar nessa pacificação, nessa harmonização, né? E a vida vai ajudando, à Isso. medida que você vai se entregando, que você vai investindo em você e vai se entregando, a vida vai ajudando, né? Ela traz uma coisa aqui, uma coisa ali, ela começa a trazer sem parar, ela vai te ajudando de todas as maneiras que você nem podia imaginar, né? Isso é que é Nem lindo, né? podia. Nem podia imaginar. Hoje, quando eu acordei, vou confessar, né? Desde ontem, desde quando eu conversei com a Jaque, eu falei, meu Deus, mas imagina se eu vou fazer uma live com a Janice, mas imagina, né, eu estar num lugar onde eu jamais imaginar. Eu falei, opa, peraí, não, esse é o meu lugar. Sim. Nada disso. Se eu estou indo é porque esse é o meu lugar. Esse lugar está me convidando, né? E desde ontem eu fiquei assim muito conectada, né, com a nossa missão, né, com a nossa missão, a missão dos sacudidores, essa egrégora linda que a gente não se desconecta dela nunca, gente, é muito impressionante, sabe, o quanto que a gente fica permanentemente presente na egrégora, permanentemente presente. E eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar? Né? O que que eu vou falar? Eu falei, eu vou falar o que eu estou falando desde que eu conheci esse caminho, não tem nada de diferente para falar. E eu estarei no meu melhor lugar, e depois que a gente descobre, né, depois que a gente se encontra nesse caminho, a gente nunca mais erra, né? Eu nunca mais vou errar. Nunca mais eu vou Nunca errar, mais nunca eu vou mais eu vou errar. errar, nunca mais eu vou Nunca errar. mais eu vou errar. Todas as vezes, né? Todos os dias, todas as possibilidades que eu tenho, eu me conecto sempre com isso. Nunca mais eu vou errar. Já as pessoas acham que quando a gente descobre a nossa missão de vida, a vida fica fácil, né? Eu não tive nem tempo de pensar sobre isso, porque ela veio assim, pum. A vida fica fácil, né? Fica tudo assim, né? Fica tudo na mais perfeita ordem. Só que não. Só que Pelo não. contrário. É pelo contrário, né? E aí a gente começa a viver a partir disso. Né? Viver a partir disso é um movimento diário,
né, de muita, sabe, de muita generosidade com a gente, de se cuidar muito, de se olhar muito, porque o bicho pega, a nossa responsabilidade. Aí, Falaram a aqui, Andréia ó, tá aí, a ó, outra André, sacudidora, é. a André é É um maravilhosa. renascimento, né? É um É um renascimento. renascimento, é um renascimento. E ocupar, né, esse lugar de autorresponsabilidade, eu convido todo mundo, gente, a sentar nesse lugar, né? Realmente se colocar diante de si mesmo, de se apropriar, né, de quem você é, viver os talentos, viver os dons, as habilidades, viver os frutos, né? Você fala muito sobre os frutos. E o tigre, ele vem. Estão falando do tigre aqui também. Foi É, a bom Rosane. terem falado, Rosane. E não pense que nós que estamos aqui conectados não veem os tigres, que eles vêm, viu? Gente, eles vêm mesmo. Parece que eles vêm até mais fortinhos. Não sei o que eles aprontam. Eles vêm sempre. Eles vêm Eles vêm sempre. sempre. Eles Eles vêm querem sempre. sempre fazer a gente ser maior. O tempo todo. Eles querem Sempre. que a gente seja maior. Eles são muito generosos. Eles vêm. Eles vêm, eles vêm. Você quer crescer? Então tá bom. Então toma um tigre aqui. Aí você passa na boca dele. Ah, você gosta disso, né? Então tá bom. Toma outro aqui. Isso. Exatamente, né? E viver isso, viver tudo que vem, que se apresenta, é a gente aprender com cada experiência. Aprendi isso muito nessa egrégora, muito com a Jan. O que que eu posso viver através dessa experiência que me apresenta? O que Qual que é eu a posso travessia que viver? ela está né? Que travessia ela está colocando diante dos meus pés, né? Qual é a Que travessia? travessia? Qual é a travessia? Porque essa conversa é comigo, né? Qual que é essa travessia? E esse é o Então, professor particular, o mais caro que existe. E que é de graça. exatamente. De É de graça. graça. O professor mais caro que existe, professor particular, que traz a experiência sob medida. Você não precisa nem pedir a ele, né? Não. Você não precisa É um pedir, ele luxo. traz. É um luxo. Ele entrega em casa, delivery, gratuitamente. Você não precisa dar o trabalho de desenhar encomenda, de fazer debriefing, de nada, né? De fazer briefing. Nada disso. Aí, quando vem, você tem que olhar e falar assim: uau, isso aqui chegou para mim assim, tão bonitinho. Como é que eu vou atravessar isso aqui? Às vezes são coisas que você não queria atravessar, mas não tem jeito, tá ali, você vai ter que atravessar. Não para de Exatamente. chegar. Ó, hoje eu vou contar o que aconteceu hoje para eu estar aqui meio-dia com você. Eu tinha um oftalmologista que eu vou precisar usar óculos, né? Uhum. Aí eu tinha um oftalmologista Bem-vinda. hoje, 10h30 da manhã. Aí peguei o Uber aqui, cheguei lá, não consegui ser atendida, né? Cheguei atrasada, enfim, aconteceram umas coisas lá, não fui atendida. Eu falei, tudo bem, tem um café que eu adoro ali embaixo. Aí eu fui no café, tomei um café bem gostoso ali embaixo. Tenho tempo, trabalhei um pouquinho no celular com a Fê, dei umas orientações para a Fê para o dia de hoje, tomei um café relaxado, chamei um outro Uber e voltei para casa. Cheguei aqui 11h30 com tempo para te receber. Cheguei na porta, cadê a chave? Deixei no Uber. Uau! Aí, até que eu entrei aqui, né, que eu procurei a chave, procurei, não achei. 15 para meio-dia. Eu falei, caramba, eu não. Bom, eu vou num café fazer a live. Não, mas preciso de bateria. Essa bateria que tem aqui não dá conta. Aí vou pro porteiro para pedir ajuda. Aí o porteiro, eu não consigo abrir porque você trancou? Eu falei, tranquei. Se você bateu ou trancou? Tranquei. Então eu não consigo abrir. Tá bom, vou procurar um chaveiro. Ele, tem um chaveiro aqui perto. Tá bom, vou lá no chaveiro. Cheguei no chaveiro, o chaveiro não tava lá. Ele tá aqui agora. Vocês estão ouvindo o barulho da porta? É porque ele Já, arrombou a porta para eu ele chegar aqui arrombou. meio-dia. Eu entrei em casa exatamente meio-dia. E ele tá aqui agora botando a chave de volta, esperando a live acabar para falar comigo. Então, Pensa assim, bem, uau! toda hora do tipo, você vai Toda. desistir ou você vai seguir? Você vai desistir ou você vai seguir? Você vai chorar ou você vai olhar para o céu? Você vai olhar para o chão ou vai olhar para o céu? Para onde você vai olhar? Isso. Isso. Para onde você vai olhar, né? E Isso. aí, né, assim, isso não é nada, assim, eu resolvi, eu tô aqui, cheguei na hora, tá tudo ótimo, não tem drama nenhum nisso, não tem problema nenhum nisso, isso foi só um teste para mim hoje.
Um tigre, hoje o tigre, até agora, o tigre foi bem pequenininho, né? Até agora foi só isso. Então tá ótimo. Mas assim, a gente olha para frente, a gente olha para o céu, porque as coisas não vão deixar de acontecer porque você quer passar, né? Porque Não, você quer passar, o céu vai abrir, o mar vai abrir. Não, é você que vai fazer e vai acontecer. é você quem vai fazer acontecer. É. E não foi só você que enfrentou o tigre, tá? Não foi. Vou te contar o meu tigre. Você tá achando que foi só você? Não foi você, só você. Eu Qual tô com foi o motivo? a minha mãe tá recuperando de uma cirurgia, tá com 80 anos. 80 anos. E ela está sendo cuidada por nós, filhas, a gente está se revezando e tudo. Essa semana é a semana que ela está comigo. Ela passou mal hoje de manhã. E eu fiquei naquela. O que que eu faço? O que que eu faço? Aí eu falei, não, calma. O que que essa experiência, que eu preciso aprender? Qual que é a minha travessia? Fui, cuidei de tudo, me organizei. Falei, tá tudo certo. Eu vou honrar. Eu vou honrar esse compromisso. Eu já entendi, eu já entendi, eu já entendi. Sim. É, Pensa, já, como que a vida é um movimento da vida. sim. E aí, uma pessoa menos acordada iria dizer que é porque não era para você fazer. Ah, isso é um Exatamente. sinal que não é para eu fazer. Então, eu vou avisar a Ingrid que não vou fazer, ou então eu vou avisar a Jan que eu não vou fazer. Isso foi um sinal, é para mudar de caminho, não é por aí. Não Isso é é um por sinal, aí. né? Mas não é nada disso, gente. É só para você se fortalecer, é só para você ver o tamanho da sua vontade, o tamanho da sua decisão, o tamanho da sua fé e da sua força, porque essa história de que isso é um sinal que não é por ali, que não é por aqui, essa história é para os fracos, é para os desconectados, é para os zumbis, porque os É, conectados, eles vão naquela direção, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, ele vai olhar para o aconteça. céu e ele vai achar uma solução, e a solução vai se apresentar. A Isso. solução vai se apresentar. Vai se apresentar. Agora é preciso olhar para o céu. É preciso olhar para o céu. E também, já, algo que eu aprendo muito, muito, muito. Não é por mim, é pelo outro. É pelo outro, eu preciso ir, eu preciso ir, eu preciso ir. Quando a gente É começa a ter esse olhar, as coisas ficam muito mais leves. muito mais, muito mais. Né? Então, Exatamente. assim, é muito, muito grandioso, né? Tudo que acontece na nossa vida quando a gente realmente está no nosso lugar. Ocupar o nosso lugar é uma trajetória, uma travessia de muitas aventuras, né? A maior aventura da minha vida, eu digo, sem nenhuma sombra de dúvidas. Ocupar o meu lugar no mundo. Essa tem sido a maior aventura. Quem vive essa aventura está nutrido, alimentado, abastecido, energizado, fortalecido todo dia, né? Todo dia. Essa aventura, ela já é tão intensa, ela é tão divertida, né? Eu moro sozinha, né? Eu me relaciono muito com vocês, né? Me relaciono muito aqui com vocês, em live, em aula, em post, em story, né? Porque eu moro sozinha. E a minha vida é intensa, ela é extremamente intensa e rica, muito rica. Né? Vocês devem imaginar isso. Outro dia uma sacudidora me perguntou, quando acabou Vencer Você, a minha equipe faz uma reunião comigo, a gente sempre faz uma reunião, né, para saber se foi tudo bem, Sim. todos estavam, enfim. Aí uma virou para mim e falou assim, era sábado, tipo 10h30 da noite, a gente estava acabando a reunião. Ela virou para mim e falou assim, e agora, o que você vai fazer? Agora, depois de um dia desse aí de trabalho, mais de 100 pessoas numa sala, você trabalhou o dia inteiro com elas, você vai fazer o quê? Aí eu, agradecer, vou agradecer. Estou sozinha em casa, depois de passar o dia inteiro com mais de 100 pessoas, o que eu vou fazer agora? Eu vou agradecer. Agora eu vou agradecer amanhã de manhã, antes de começar, vou
vou me conectar, vou me orientar para fazer um novo dia lindo como o de hoje. Quando acabar o dia, eu vou agradecer, né? E a vida fica muito rica, absolutamente rica, com você morando sozinho, trabalhando em casa, né? Porque você está vivendo a sua história. Porque você está lidando com as suas questões. Isso. Exatamente. São as nossas questões. As nossas. Exatamente. E elas trazem a aventura que a gente precisa. A aventura que a gente precisa. Completo. Um parque de diversão completo. Completo. Todas as atrações, todas, estão todas ali disponíveis. Você quer o quê? Com o céu aberto, em tempo de sol. Não tem fila. Não tem fila. Não tem fila. E você pode escolher. Você quer o quê? Você quer média? Você quer forte? Você quer moderada? Como é que é? Muito bom. Vamos agradecer. Estava conhecendo um pouquinho sobre a nossa aventura, né? Primeiro a gente se sacode muito, né? A vida da sacudidora é essa. Primeiro ela se sacode muito, depois começa a sacudir tudo ao mesmo tempo. E é da vida, né? Da nossa vida. Mas ela a cada dia é melhor, a cada dia ela é mais rica, a cada dia ela é mais verdadeira e mais intensa. A cada dia tem mais pessoas dando a mão pra gente, né? E fica tudo cada dia melhor. E eu quero agradecer muito a você, a todas as histórias que trouxeram você para cá. Quero honrar muito, muito, muito a sua presença na minha tribo, que leva adiante o que eu acredito, como se fosse eu, né? E temos muito o que fazer ainda. Temos muita manga para arregaçar e muito trabalho para levar para frente. Cada vez mais pessoas precisando da gente. Obrigada por poder contar. Muito. Obrigada. Muito obrigada. A mãe esteja bem, porque a minha porta já está aberta. Tá bem, tá tudo bem. Dentro. Abriu para dentro. Para dentro. Tá tudo bem aqui, tá tudo bem. Gratidão por tudo. Gratidão por cada passo seu, já. Eu sou grata a cada passo seu. Eu honro cada passo seu. E por nos permitir dar os nossos passos. E conta comigo, verdadeiramente. Eu tô aqui por todos nós. Eu tô aqui junto com você, por toda a nossa egrégora, os nossos sacudidores, pela humanidade inteira. E eu só posso te honrar, te agradecer por isso. Muito obrigada. Eu sou grata à sua coragem. Muito obrigada. Muito obrigada. Dá um beijinho na sua mãe, que ela vai Obrigada. ficar bem. Tá sempre tudo, Vai sim. tá tudo sempre operando a nosso favor, né? Sempre ao nosso favor. Um beijo. Beijo, querida. Um beijo para todos vocês que estão aqui. Andréia, linda, todas as sacudidoras que estão aqui. Um beijo lindo. A gente se vê às 8 da noite na aula de hoje, tá bom? Tchau, tchau. Vai lá. Tchau. Quero ver você.